Eu agora pedi então ao Gonçalo Duarte para iniciarmos qual o valor da paisagem. Gonçalo, só aqui 2 notas prévias. Atenção que eu digo as notas, é o resumo dos resumos, do último dos resumos, porque todas as pessoas que aqui estão connosco têm muito mais do que isto, mas são aqui páginas, mas eu tive que fazer aqui 2 registrozinhos muito rápidos. O Gonçalo é arquiteto paisagista, desempenha atualmente funções de gestor de projeto da Polis Litoral Ria Formosa, desempenhou vários cargos em estruturas associativas, como a Liga da Proteção da Natureza, a Associação Alportel, a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, mantendo-se ligado a esse setor. É também membro do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora e claro, como aqui fiz referência, um exemplo importante da ligação entre a dimensão técnica e a participação cívica a partir das associações, mas também a partir das instituições a que pertence. Eu não sei, Gonçalo, se qual o valor da paisagem nós vamos também incorporar a doce melodia de um coro de mudos e acho bem que, se puderes, também falar, porque esta síntese que este livro contém, da tua autoria, é extremamente relevante como apanhado justamente destas matérias. Gonçalo, por favor. Muito obrigado, Pedro, e boa tarde. Boa tarde a todos, os que estão neste painel e os que nos acompanham através da internet. Sim, bom, antes de mais agradecer, obviamente, o convite para estar aqui a debater estas matérias tão interessantes e precisamente com um painel tão rico e tão experiente. O desafio que me foi lançado é realmente falar aqui um bocadinho sobre o que é o valor da paisagem. E é um bocado essa discussão que esse livro que referiste, Pedro, tenta fazer, do ponto de vista cívico, com, obviamente, uma componente técnica, trazendo à discussão pública, por assim dizer, em sentido lato, vários temas, vários processos que afetam a construção das nossas paisagens, e que é importante que as pessoas cada vez mais se imiscuam neles, que tomem parte, que, como o Paulo dizia ao início, que gerem aqui alguma massa crítica e que definitivamente comecemos a ter aqui uma participação mais informada e mais cuidada. Mas partindo aqui imediatamente para o tema que me foi proposto, e eu penso que vocês neste momento já consigam ver, efetivamente, qual o valor da paisagem. Isto é uma pergunta complicada de se fazer um arquiteto paisagista, porque ele conseguiria discorrer durante horas sobre diversas facetas deste tema, que no fundo é o nosso core business, por assim dizer. Mas agarrei aqui neste magnífico conjunto de pinturas do artista chinês Qi Baishi, que as pintou em 1925 e que eloquentemente é intitulado 12 painéis de paisagem, e à resposta de quanto é que vale a paisagem, eu diria que vale, corrigida a inflação, cerca de 122.620.000 euros, porque no fundo foi o valor máximo de licitação deste quadro, num leilão realizado há coisa de 4 anos, e realmente quem o arrematou levou para casa. E isto porquê? Porque tradicionalmente a paisagem é vista como, enfim, um conceito muito ligado às artes, à pintura, às questões cénicas, às questões estéticas, que também é sempre um termo complicado, e penso que isto será o conceito que perpassa a maior parte da opinião pública quando vamos discutir paisagem. Mas, na verdade, já há uns anos a esta parte, uns anos valentes a esta parte, que a paisagem é entendida como bem mais do que aquilo que o olhar alcança, que também era uma definição clássica, ao ponto de termos uma Convenção Europeia da Paisagem que veio tentar dar aqui algum corpo a esta questão. E assim a paisagem era reconhecida como um elemento fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável, o estabelecimento de uma relação equilibrada e harmoniosa entre as necessidades sociais, as atividades económicas e o ambiente. Isto, uma definição clássica de sustentabilidade, mas depois também reconhecendo o papel importante que desempenha no campo cultural, ecológico, ambiental, social e por aí fora. No entanto, e esta convenção já no edifício jurídico português já leva já leva mais de 16 anos, porque
foi publicada através do decreto número 4 de 2005 e foi publicada no Dia dos Namorados. No entanto, isto é uma relação de amor que tarda em estabelecer-se entre a paisagem e aquilo que depois é a sua prática de gestão, de ordenamento e até de conceptualização. O conceito adotado pela Convenção é este: uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos. Portanto, é uma síntese de processos biofísicos espontâneos, juntamente com construções humanas, processuais, materiais, enfim, no fundo, eu tenho uma definição mais proverbial desta questão, que no fundo é a gente que se entranha na Terra e a Terra que se entranha na gente ao longo do tempo. E é o resultado dessa interação que vai construir esta essência e este processo que é a paisagem. E que, se quisermos, até roça aqui um bocadinho o esoterismo, passa a força da expressão, porque é um conceito que está no limiar de uma certa imaterialidade, dos aspectos culturais, dos aspectos etnográficos, de uma série de questões que têm a ver com a espiritualidade das populações e depois coisas muito práticas, muito objetivas, muito pragmáticas da terra, do trabalhar da terra, os elementos naturais, as pedras, os vegetais, tudo aquilo que é palpável. E, portanto, é realmente um moldar do nosso substrato, do nosso ambiente, daquilo que é o nosso habitat. E como aqui já se falou hoje também, estamos no momento de discutir um bocadinho como é que vamos organizar os nossos habitats. O mundo está em mudança, como sempre esteve, mas agora eventualmente mais acentuada. E, portanto, esta convenção reconhecia precisamente juridicamente a paisagem como uma componente essencial do ambiente humano. E dizia depois, através destes artigos, que não vou estar aqui exaustivamente a ler, mas basicamente o que dizia é: meus senhores, isto é importante, portanto, vamos incorporar este conceito naquilo que são os processos de ordenamento do território, ou, preferencialmente, e aqui puxando a brasa à minha sardinha, ordenamento da paisagem, porque, efetivamente, é um conceito operativo da maior relevância, da maior utilidade para que se consiga construir esse habitat partilhado, ao ponto de, retomando a pergunta de quanto é que vale a paisagem, e à luz deste conceito, se a paisagem é tudo, se é o nosso habitat, por exemplo, se isolarmos as nossas paisagens nacionais naquilo que é o nosso território administrativo, eu diria que a nossa paisagem, recorrendo a valores de 2019, peço desculpa, quis despistar o ano passado, porque enfim, foi um ano algo estranho, o valor acrescentado bruto de Portugal foi aqui os 185 bilhões de euros, anda nesta casa, e portanto acho que isto é um bom valor para se pôr em cima da mesa para se começar a discutir paisagem. Isto porque, efetivamente, há pessoas que nem sempre reconhecem o valor operacional e o valor aqui pecuniário desse conceito. Mas já lá iremos. Também aqui já se falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que efetivamente no quadro da Agenda 2030 marcam a definição de políticas a nível mundial. Enfim, alguns países com maior desenvoltura também na devida medida das suas possibilidades financeiras, do seu substrato social, enfim, de todo o conjunto de preocupações a que os diferentes governos e sociedades têm que atender. Mas, grosso modo, são estes 17 grandes objetivos que presidem às orientações de política, e sei que a seguir ir-se-á falar um bocadinho mais detalhadamente disso, portanto nem me vou alongar muito. Eu gostaria apenas de destacar que esta formulação gráfica nem sequer é a que eu mais aprecio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque mais do que caixas justapostas e obviamente com relações de vizinhança e proximidade, dá-me ideia que estes objetivos funcionam numa lógica de cadeia, não é? No fundo são elos de uma cadeia que sequencialmente tem que se articular de modo a que consigamos aquilo a que se poderá chamar um ecossistema global e que atende tanto a aspectos biofísicos ou ambientais como a aspectos sociais e económicos. Penso que esta acaba por ser a fórmula mais eficaz para que consigamos representar aqui um fluxo no tratamento destes objetivos de desenvolvimento sustentável. O que remete para uma outra ideia, e aqui agarrando numa ilustração pioneira de anatomia do século XVI, a capilaridade. Há aqui um sistema vascular, temos que entender sempre estes processos como dentro de um sistema vascular, que na prática também é aquilo que organiza a paisagem.
E uma das formas mais eficazes que encontramos ou que temos estado a trabalhar para falar sobre isso, há pouco falava-se também, o Pedro referias que parece que não há meio termo entre o urbano e o rural, andamos sempre aqui nestas dicotomias. Pois bem, esta tentativa de abordagem vascular, sistémica à paisagem, acaba por ser traduzida nos serviços de ecossistema, que é um conceito que vem sendo trabalhado já há 20 anos, pelo menos. No ano 2000, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse, temos que efetivamente fazer uma avaliação global do estado da arte dos nossos ecossistemas para que depois, a partir daí, possamos construir políticas de gestão mais conscientes, porque sem conhecimento é muito difícil de gerir, seja o que for. Nesse sentido, foi promovido o Millennium Ecosystem Assessment, que ficou concluído no seu primeiro instante em 2005, e aqui ilustra aquilo que foi o contributo para Portugal de uma vasta equipa de investigadores e que foi sintetizada nesta publicação. A partir daí, os serviços de ecossistema foram realmente... Há várias formulações possíveis. Eu simpatizo particularmente com esta que divide em 4 grandes grupos os serviços de ecossistema de suporte, e onde temos habitats, temos a formação de solos, temos a biodiversidade, temos a fotossíntese, que é um aspecto que damos sempre por adquirido, mas temos que ter cuidado. Temos as questões de aprovisionamento, seja de água, de alimentação, de fornecimento de matérias-primas e também de matérias-primas para medicamentos, por exemplo, questões muito, muito pragmáticas, a regulação, seja do clima, dos diferentes ciclos, seja o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, uma chamada de atenção particular também para a polinização, e depois todos os serviços de cultura, que vão desde a estética, à recriação, à educação, até inclusivamente à espiritualidade, que é um aspecto que nós nunca nos podemos esquecer, ou não fôssemos nós seres humanos, condição que de resto me parece que muitas vezes desvalorizamos em prejuízo próprio. E este entendimento dos serviços de ecossistema é fácil de perceber quando não conseguimos alcançar o seu entendimento e esta questão do funcionamento vascular da paisagem, quando ela não funciona eficazmente, invariavelmente, quem se dá mal, quem passa por grandes apertos somos nós. Além de outras espécies a nível planetário, também nós. Aqui no Algarve, e tentando contextualizar diretamente, temos um problema fruto de variadas circunstâncias, que não importa agora estar aqui a escalpelizar, mas levaram-nos a algumas ocupações que nem sempre são as mais adequadas do ponto de vista dos sistemas fundamentais da paisagem. Isso reflete-se em situações como, por exemplo, as inundações de Albufeira, que infelizmente com alguma recorrência ocorrem com danos massivos na casa das centenas e até por vezes dos milhões de euros, e pior do que isso, muitas vezes com perdas de vidas a lamentar. Acontece também aqui, num caso muito próximo aqui deste contexto de Vila Moura, acontece com Quarteira. Portanto, em situações mais extremas, temos aqui, por exemplo, uma imagem do furacão Katrina, em 2006, que atingiu a cidade de Nova Orleans de forma perfeitamente dramática, e que, enfim, aqui começou-nos a pôr a pensar um bocadinho. Penso que terá sido um dos grandes momentos onde se começou a pensar nas questões relacionadas com o surgimento do antropoceno, das grandes alterações que começávamos ou melhor, os grandes contributos que começávamos a dar para as alterações dos padrões climáticos à escala planetária. Começou-se a falar também da sociedade do risco, porque efetivamente começava este risco decorrente de algumas opções menos felizes em termos de ocupação da paisagem. Alguma negligência também ao nível da manutenção de estruturas edificadas. Enfim, começou-nos a falar aqui um dos grandes pensadores, o Rick Beck, é dos princípios, penso que terá sido o primeiro a cunhar esta ideia da sociedade do risco, e onde invariavelmente verificávamos que os mais expostos e os mais afetados por estes fenómenos extremos climáticos eram os menos responsáveis, porque eram as camadas mais frágeis, mais desprotegidas da sociedade, de condição económica mais vulnerável, e portanto até se começou a cunhar o termo da justiça climática.
Mas não só, aqui uma imagem dramática do grande acidente em Beirute, os riscos tecnológicos também são questões preponderantes na organização do espaço, na forma como tudo funciona, porque é outro aspecto fundamental. Nós não podemos conceber que vamos organizar o espaço sem que isso condicione a forma como nos organizamos e funcionamos como sociedade. E vice-versa, o inverso também é verdade, porque obviamente há sempre o ordenamento do território e da paisagem, é a espacialização de políticas, é a inscrição de sistemas de poder sobre a matriz. Portanto, quando chega a altura de passar um cheque, eu não me arrisco, deixei o cheque em branco e pergunto, mas alguém conseguirá, face a estas tragédias, pôr um preço no bem-estar humano, na vida das pessoas? É complicado. Portanto, há sempre esta noção, e aqui dentro da discussão teórica da arquitetura paisagista em torno do conceito de paisagem, há sempre esta ideia de que, efetivamente, o ordenamento da paisagem é a espacialização do humanismo. Aqui ilustro isto com um desenho do professor Ribeiro Teles, com uma organização, enfim, precisamente em torno da cidade-região, uma cidade perfeitamente ordenada, perfeitamente integrada nas suas paisagens que a acolheram e que ela também ajudou a moldar, como se disse e muito bem, a cidade é problema, mas é também simultaneamente a solução, portanto temos que encontrar a forma certa de fazer isto. E esta espacialização do humanismo quer apenas dizer uma coisa, que se nós conseguirmos promover um correto ordenamento da paisagem, garantindo o funcionamento dos seus ciclos, garantindo que as aptidões das diferentes componentes da paisagem são respeitadas na implantação do uso, conseguiremos aqui até justiça, porque conseguiremos uma igualdade na distribuição do acesso às oportunidades de exploração dos recursos, não apenas dentro da nossa geração, mas também face às gerações vindouras. Em termos de metodologias, enfim, uma das mais célebres e que mais escola fez foi a abordagem paramétrica de Ian McHarg, em 1969. E gosto sempre de dizer isto, paralelamente e sem que houvesse, pelo menos, que se consigam encontrar pontos de contacto, o estudo de ordenamento do Algarve, em 1969, liderado pelo arquiteto paisagista Viana Barreto, utilizava exatamente uma metodologia muito similar. Portanto, é sempre curioso ver como pensamentos em pontos diferentes conseguem convergir nas soluções que encontram. No entanto, esta abordagem paramétrica tendia muito para esta sobreposição que vemos aqui à esquerda do ecrã e muitas vezes negligenciava aspectos que ou não são diretamente mensuráveis ou que efetivamente não se obtém da mera soma das partes, e portanto havia aqui quase um cartesianismo levado um bocado ao expoente máximo. Também estávamos embora no final, mas estávamos nos anos 60, o pós-modernismo também se aplicava aqui, e portanto esta abordagem, embora extremamente útil, pecava um bocadinho por falhar. Daí que se tenha começado a convergir para uma outra escola de paisagem, ou de pensamento de paisagem mais holística, mais sistémica, e mais tarde para um misto das duas, para que efetivamente se consiga perceber que esta paisagem é um sistema uno e diverso, que não é apreensível pela mera soma das suas partes, e essa questão que já foi aqui referida em diversos momentos, de a cidade ou as componentes edificadas, aquilo que fazemos não ser uma resistência aos processos naturais, mas antes integrarem-se plenamente. O conceito de contínuo natural é que estava presente na Lei de Bases do Ambiente de 1987 e que, entretanto, foi eliminado, infelizmente, era precisamente aquele que permitia integrar urbano e rural numa unidade indissociável. Portanto, havia uma interpenetração das duas realidades nessa ideia base e basilar de que a construção do espaço se tem que fazer de forma articulada e, portanto, não é por caixas, não é por secções estanques que vamos, os sistemas são abertos e comunicam entre si, logo também a maneira como os olhamos e como os ordenamos tem que ser feita por essa via. E então a paisagem efetivamente assumida enquanto unidade operativa de ordenamento. Isto, eu estou aqui, obviamente este tema é muito mais ambíguo do que, por exemplo, as intervenções concretas que a Lídia nos esteve aqui a apresentar, mas isto apenas para lançar esta ideia de uma ferramenta de gestão e que efetivamente há uma continuidade entre escalas. Pensamos, obviamente, à escala global,
indo se for preciso ao planeta, mas depois, obviamente, adaptando às realidades de continente, de região e depois de paisagem, refletindo-se no projeto. Aqui no contexto, por exemplo, de Vila Moura, sendo uma realidade que está numa zona costeira de alguma suscetibilidade a fenómenos de galgamento, de tempestades oceânicas, de fenómenos extremos climáticos, também associados, por exemplo, à várzea da Ribeira de Quarteira, cuja dinâmica tem que ser amplamente estudada e perfeitamente respeitada, principalmente naqueles que são os seus momentos mais violentos, mais extremos, para que haja um normal fluir dos ciclos ecológicos e também uma salvaguarda do risco para pessoas e bem, isto tudo tem de se refletir, obviamente, em projeto e em processos que sejam muito participados por parte da população. A Lídia deu aqui alguns exemplos de como já se está a trabalhar e bem nesse sentido de envolver cada vez mais a população para que haja uma responsabilização total de todos os agentes e também uma legitimação maior dos direitos que no fundo se vão constituir sobre estas realidades. Portanto, e concluindo rapidamente para que depois possamos passar à discussão, confesso quando o Paulo me fez o desafio, qual é o valor da paisagem? Eu lembrei-me logo desta cena mítica na herdade da Torre Bela, em 1975, em que um promotor do esforço cooperativo dizia a um lavrador, mas quanto é que vale a tua ferramenta? E, portanto, aqui a pergunta de qual é o valor da paisagem é uma pergunta que temos que fazer a todos nós, e nestes termos, sem qualquer complexo, que é quanto é que vale a nossa ferramenta para a construção do futuro e que futuro é que queremos que seja esse. Porque é Dia Mundial do Ambiente, e concluindo, aqui uma ilustração de uma publicação da mítica Comissão Nacional de Ambiente, que eu acho que tem sempre uma ideia, tem aqui estas frases muito, muito engraçadas, que é: e a partir daqui não sabemos mais nada, a não ser que a natureza é um livro onde tudo fica escrito, mesmo as asneiras que nós todos fazemos. E com isto concluía, muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, e sobretudo por esta frescura com que se apresentam temas difíceis e esse tratamento que nos permite a todos participar, para além da dimensão técnica, justamente nas questões do território. O território como paisagem, o território como construção social, também tudo isto esteve um pouco aqui, Gonçalo. E, portanto, de alguma forma, esse desafio de mensurar, confesso que foi a primeira vez, de dar esse valor financeiro e começarmos a partir do quadro que estivemos a falar, foi de facto notável, o que é uma belíssima alegoria para pensarmos o valor incomensurável que a paisagem tem. Há várias situações que aqui provavelmente iremos debater esta questão muito interessante, que de alguma maneira parece pacífica, mas é preciso levá-la mais longe, realmente essa recomposição daquilo que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, quase como argolas olímpicas, ou seja, essa forma integrada, o que é efetivamente fundamental. Só uma notinha que vai na continuidade, Gonçalo, do que falaste, e que abre também, eventualmente, hipótese de debate relativamente às questões da alteração climática, sendo que, de alguma forma, desculpem este teor, mas a alteração climática é menino para ser um neologismo, não é? Porque ele é aquecimento global. Na verdade, este neologismo que o Dick Cheney inventou com aquela, na altura da presidência Bush, com uma pressão enorme das petrolíferas, porque aquecimento global metia muito receio e pânico até às populações, esta alteração do nome para alterações climáticas amenizou um pouco a nossa problemática do ponto de vista daquilo que é o diálogo. Porém, não amenizou de forma nenhuma, ela é igual exatamente àquelas questões que falamos das inundações, que vimos as imagens, mas também, por exemplo, nos territórios mais a norte, as ondas de calor que fizeram e provocaram aqueles incêndios com a perda de vidas humanas que se perde no valor que tem. Enfim, um apontamento também, Gonçalo, que provavelmente vai cair muito no debate, a matéria da justiça climática. Há quem diga esta questão dos zeros, dos 3 zeros, que é o zero carbono, o zero pobreza e o zero exclusão. Eles estão todos associados e vimos isto na explicação que realmente aqui nos trouxeste e que temos aqui pano para mangas para o debate que depois seguirá.